Olá, boa noite. Estamos aqui mais um dia de bate-papo no Divã com a Osmarina. E aí, como é que você passou a semana? Teve uma semana boa? Já conseguiu dar uma organizada nas suas coisas ou continua tudo atropelado e tudo bagunçado? Hoje nós vamos falar sobre isso, né? Como ter um cotidiano leve, como se você estivesse trabalhando e fazendo tudo que você tem, que se propõe a fazer, e ao mesmo tempo sentir que está de férias. Não precisa esperar o ano todo para tirar 30 dias de férias, porque quando nós fazemos isso, o corpo não entende, ora trabalha demais, ora descansa demais, não é isso? Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, como prometido, quando chegar mais ou menos umas 20, 30, 35, eu vou fazer a atividade com vocês de relaxamento para ajudar você ter uma boa qualidade de sono e aprender a perceber o corpo relaxado, ok? Quais os recados que eu gostaria de dar aqui para vocês? Aqui no Cowork Saúde Integrada, desde quando eu fundei, eu tenho uma proposta de ajudar algumas entidades, alguns lugares, né, que precisam de ajuda, ONGs. Quais são elas, né? Uma que é o Lar São Francisco, que são para animais, né, que são abandonados. Inclusive a Patrícia Dias é uma psicóloga, trabalha aqui comigo e ajuda este lugar. Ela vai lá para ajudar a cuidar dos animaizinhos. E nós temos essa proposta de acolher, né, alimentos, roupinhas, o que você tiver aí disponível, quiser ajudar, é só trazer aqui no Cowork Saúde Integrada, que vai ser um imenso prazer em receber. A outra lugar que nós ajudamos chama Casa Coexistir. Também é uma profissional que trabalha aqui comigo, já está aqui desde quando eu fundei a Saúde Integrada, então faz tempo. E o pai dela é quem fundou este lugar. É um lar para crianças carentes. Então, as mães que não têm aonde deixar essas crianças carentes depois que saem da escola, vão para este ambiente e lá eles bancam tudo, né? Da comida, da material. E nós aqui também acolhemos isso, né? Então, quem tiver material escolar ou brinquedos em boa condição, pode trazer aqui para nós que nós repassamos para eles. E também roupas usadas e boas, porque ela faz um bazar e através desse bazar ela consegue vender e depois paga os funcionários, porque tem bastante funcionários, professores, pessoal da higiene. Então são esses dois locais em que a gente sempre ajuda. E assim, eu não sei vocês, mas eu sinto um prazer imenso quando eu faço isso. Eu tenho a impressão de que quando a gente ajuda, é que a gente realmente percebe a delícia que é esse mundo abundante, né? E é quando nós doamos é que sentimos isso, não quando recebemos, por incrível que pareça. Por isso que muitas pessoas, quando começam a fazer isso, sentem esse prazer, liberam um monte de serotonina no corpo, né? Que é muito bem-vindo, e aí evita inclusive o adoecimento. Existem outros lugares que vocês podem também ajudar, se estiver longe, né? Agora, quem estiver aqui perto do Cowork, né? Saúde Integrada, nós estamos aqui no Rude Ramos, em São Bernardo, vai ser muito bem-vindo, ok? Uma outra coisa que eu gostaria de falar antes da gente começar é agradecer o Marcelo, hoje é a Fê que está aqui me ajudando, a Maria Fernanda, porque sem eles fica difícil fazer isso, porque vocês não têm noção do tanto de maquinário aqui, de coisas e iluminação, né? E vocês devem estar percebendo que hoje está melhor, né? Aliás, Marcelo, hoje não tem sombra, né? Tá ótimo, né? Então, a semana passada tinha aquela sombra, eu estava mais retraída e, assim, agradeço imensamente quem deu aí os feedbacks, né? Valeu muito, porque faz eu ir observando o que pode ser melhorado. E o Marcelo gentilmente ajusta tudo isso. Nós temos também ainda um probleminha que quando começa tem um pedaço que fica escuro e às vezes fica algumas vozes e a gente só consegue cortar depois. Então peço que vocês tenham um pouco de paciência porque estamos ainda treinando a fazer isso ao vivo. É um desafio, mas eu acho que vale a pena. Eu fiquei bastante feliz com o resultado da primeira e agora essa é a segunda. Então vamos retomar o nosso assunto aí, que é organizar a nossa vida de um jeito tão gostoso que podemos, então, viver nessa condição de férias. Eu sou a prova viva disso, né? Como eu sempre cito, eu tenho muitas coisas para fazer ao longo do dia, mas o momento que eu sinto que eu não tenho energia mais para dar, é o momento que eu também entendo que é hora de parar. Você faz isso? Diz aí sim ou não no chat.
né? Se você tem esse direito, se dá este direito de dar esse tempo para você, ou mesmo na exaustão você continua. Porque se o corpo está dizendo que já deu, como eu brinco, stop, deu, não adianta querer tirar leite de pedra porque não vai sair e a pessoa fica insistindo, a probabilidade dela desenvolver alguma patologia, e a primeira que aparece é a ansiedade. A dor no peito, a falta de ar, e aí vai deitar na cama, não consegue dormir, a mente se desorganiza. Por que aconteceu isso? Porque a pessoa não conseguiu perceber que ela passou do limite dela. E uma outra coisa que é muito importante, cada um tem um limite. Tem pessoas que dormem 4 horas e acordam num ânimo danado. Tem outras que precisam dormir 8. Tem outras, como é o meu caso, precisa de 10 horas. Se eu dormir menos que 10 horas, a minha manhã fica toda estragada, eu não consigo raciocinar. Eu só vou acordar depois das 11 horas, meio-dia. Então, sabendo disso, se eu tenho que acordar às 8, eu vou dormir mais cedo para eu conseguir acordar no horário e com disposição. E você, como é que funciona? Responde aí no chat sim ou não, porque eu quero entender como é que vocês estão, né? Como é que é a realidade de cada um de vocês. E a parte de começar a observar esse corpo físico, o que é que ele está dizendo para nós, né? No meu caso, quando eu extrapolo, porque às vezes tem momento que eu falo, nossa, eu quero descansar, mas eu tenho alguma coisa para fazer e é urgente, eu não tenho como parar. Pode ter certeza que eu vou sentir dores no corpo. Eu fico com o corpo todo inflamado. Existem pessoas que ficam com dor de cabeça, outras, como eu disse, têm insônia. Cada um vai ter um sintoma. Por isso é importante identificar o que você sente. Não o que o outro sente, porque cada um tem um jeito diferente, cada um tem um metabolismo diferente. Para quem ainda está me conhecendo agora, vai lá aqui mesmo no YouTube, tem vários vídeos que eu estou falando sobre a medicina tradicional indiana, a Ayurveda. E dentro da medicina tradicional indiana, eles falam que nós temos 3 tipos de metabolismo. Um metabolismo que é frio, que é o caso do Vata, que é uma terminologia que eles dão, que significa elemento ar. Tem um outro metabolismo que é muito quente, que aí quando desorganiza, vai aquecer mais ainda, que é o Pitta, elemento fogo. E tem um outro que é lento e também mais frio, que é o elemento terra que atua, que eles chamam de Kapha. Então é Vata, Pitta e Kapha. Cada um deles, quando entra nesse processo de exaustão, tem reações diferentes. Então, por exemplo, no meu caso, que sou Vata, quando eu fiz o teste, né, e fui acompanhada por um bom tempo com um profissional, eu fico permeando entre Pitta e Vata. Mas quando eu descompenso, sempre a descompensação é no Vata. Então eu começo a ficar com energia muito assim caída, eu começo a ficar entristecida, eu preciso dormir mais, né? E olha que eu já durmo o suficiente, né? Mas se eu extrapolar, pode ter certeza que eu não vou ter nem coragem de levantar da cama. Então, dentro desse conhecimento que vocês vão poder ver lá, que eu já deixei gravado, tem alguns alimentos, tem algumas formas da gente conseguir se equilibrar. Pitta, no caso, já é diferente. Pitta vai desenvolver alergias, a língua vai ficar muito avermelhada, olhos vai ficar bem avermelhado. Então, a gente já identifica quando uma pessoa que tem o corpo quente e aquece mais ainda. Às vezes costuma até ter manchas pretas assim pelo corpo, porque exacerbou demais o calor, né? E o suor fica um cheiro um pouco ardido. Então esse é o momento de falar, epa, peraí, já estou extrapolando no álcool, no cigarro, estou agitado demais, e na parte emocional fica muito irritado. Enquanto que o Vata, né, ele fica apático, no caso do Pitta não, ele fica acelerado. Então é hora de buscar o ponto de equilíbrio. Então o corpo está quente, coisas que esfria. O corpo está frio, que é o caso do Vata, coisas que aquece. E assim que a gente consegue equilibrar. No caso do Kapha, quando ele descompensa, ele também fica muito sonolento, porque o corpo também esfria. E tem um agravante, começa a comer doce em excesso, né? E começa a ganhar peso, porque como o metabolismo é lento, ele demora mais para gerar caloria no que ele está ingerindo. E ele vai ficar apático. E é lindo, porque no caso do Kapha, quando ele está em equilíbrio, é a pessoa que dá toda a base para nós. Tem uma memória maravilhosa, tem um coração maravilhoso, mas se ele descompensa, ele fica dentro desse universo. Então, eu estou dizendo para vocês 3 tipos, por isso que não dá para comparar.
3 tipos aí que a medicina tradicional indiana fala do que extrapola. E aí você vai observar, então, epa, peraí, eu sou pita, porque eu tenho corpo quente, eu sinto muito calor, toma mais cuidado e ingerir coisas que esquentam mais ainda, né? E assim, para os demais, o ponto de equilíbrio. Isso é muito importante. Uma outra coisa que isso equivale para todos nós, eu disse isso na live anterior, estou dizendo de novo, até vai aparecer no Instagram um videozinho que eu fiz organizando a minha geladeira, né? Que acho que a gente deve começar por ela e para os nossos armários, porque o que acontece? Toda vez quando nós procuramos alguma coisa e não encontramos, o que vai acontecer? Eu vou liberar cortisol. Para quem não sabe o que é cortisol, assim, nós temos várias glândulas, vou falar um pouquinho de cada uma delas. Então, nós temos a pineal, que está aqui no cérebro, né? Nós temos a hipófise, que também está, a amígdala, que parece um carocinho de feijão, que é ela que dá o estímulo, dizendo que a gente está correndo perigo, né? Então, é ela quem aciona a glândula que fica lá nos rins, né? Essa glândula chama suprarrenal, e ela que libera excesso de cortisol. E o cortisol em excesso começa a gerar toxina. Por isso que eu sempre falo, olha, presta atenção na língua, vê como é que tá. Às vezes a língua incha, fica aparecendo os dentes aqui, ó, a marca dos dentes. A língua muito rachada, tá faltando líquido. A língua esbranquiçada, tá faltando aquecer o aparelho digestivo. E aí vai. Mas isso tudo já tá lá, eu não vou entrar nesse assunto. O que eu gostaria de dizer para você é sobre essa parte que é necessário que a gente comece a aprender a se organizar para não perder tempo. Então é isso. Tudo que você puder fazer, você está fazendo, que seja lavar uma louça. Você vai pensar em como é que você vai organizar a sua louça na hora que você está lá lavando, para ficar mais fácil depois para você guardar, ou mais fácil para secar, para depois você manusear tudo isso. Então, o que eu observo hoje, as pessoas se desorganizam muito, e olha, gente, é muita gente vindo no consultório com a mesma queixa. Desespero, perdeu o controle, saiu do controle das coisas e começa a entrar numa pane, e aí quanto mais ela entra nisso, mais cortisol libera e mais fica cego de razão. Porque o cortisol ele impede que você pense, que você raciocine. Então a organização ela impede que você faça isso. E aí, como é que eu sugiro que seja feito? Todos os dias, antes de você dormir, tem um caderno, anote todas as coisas que você vai fazer no próximo dia. Né? Se você trabalha numa empresa e não quer pensar nisso depois, a hora que chegar em casa, antes de sair da empresa, tira uns minutos, organiza o que você vai fazer para o outro dia. Porque a hora que você fizer isso, você vai para a sua casa em paz, porque está sob seu controle os seus afazeres. Isso que é importante observar. Não deixe que os afazeres cuidem de você, você cuida deles. Você está, como eu disse na live passada e eu vou dizer várias vezes, você é o mestre de si mesmo. Você é o rei e a rainha de si mesmo. Ou seja, eu estou aqui e tudo que está à minha volta tem que estar sob o meu comando, sobre o meu olhar, né? E aí as pessoas falam assim, poxa, mas aí você é perfeccionista, né? Como eu até brinquei, falei, olha, minha gaveta com as minhas camisetas, elas são todas dobradinhas assim, eu consigo olhar e ir lá e pegar aquela que eu quero, eu não desfaço a gaveta. Eu falo, é um porre ficar arrumando gaveta, né? Eu nunca arrumo a minha gaveta, ela está sempre arrumada. Porque a hora que eu vou pôr de novo, eu já deixo dobradinho e eu coloco lá. Isso não é perfeccionismo, isso é praticidade. A vida nossa tem que ser funcional. Vou repetir de novo. A vida nossa tem que ser funcional. Se você pôr muita emoção no lugar onde não deve, vai deixar de ser funcional. Então, para amenizar essas emoções, começa a raciocinar desse jeito, né? A proposta da live não é essa, que tenhamos férias junto com os nossos afazeres. Eu consigo fazer isso. Se eu consigo, você também consegue. Você já faz isso? Diz aí para mim, sim ou não? Né? Consegue fazer? Consegue perceber como é que você consegue... aliás, desculpa, me embananei aqui. Você consegue perceber aonde é que estão os gargalos na sua vida? Ah, não, Marina. Nossa, minha vida é uma bagunça, eu não consigo... Pois é. Eu até vou dar um exemplo para vocês que eu experimentei esses dias. Eu tenho um apartamento alugado e a pessoa entregou o apartamento. E quando eu deixei o apartamento para ela, deixei impecável, porque eu entendo que o lar é o lugar mais sagrado que a gente tem. Então, do mesmo jeito que eu cuido aqui do cowork com todo carinho, né? Eu chego aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma olhada, ver se todas as plantinhas estão cuidadas, se está tudo no seu devido lugar. E
graças nem sei se eu posso dizer a Deus, mas que seja graças a Deus. E as meninas que estão aqui, elas são maravilhosas, né, essa equipe de apoio, porque elas fazem isso. E a hora que eu chego, está tudo em ordem, porque elas já entenderam que a vida em ordem gera menos estresse. Por exemplo, tem 3 andares aqui. Já pensou se tiver uma chave no último andar, tiver que abrir uma porta, ou seja lá o que for no último andar, e a chave está no primeiro? Até ela ir lá, descer, procurar. Não, as coisas têm que estar muito à mão. E elas foram entendendo que isso gera menos desgaste, porque eu não tenho que ficar pensando aonde está. Não, se eu vou abrir esse armário aqui, a chave tem que estar aqui, né? Perto, pelo menos, se estiver trancado. E assim, então, nós vamos raciocinando. Olha, gente, isso aqui não é... Por que as pessoas estão enlouquecendo? Porque elas pensam e fica pensando que é um substrato das emoções. Esse pensamento não leva a lugar nenhum. Racional. Então, cada coisa que eu faço, eu estou com o meu racional ativo para pensar nisso. A minha vida tem que ficar fácil, né? Quanto mais fácil, melhor. E você pode fazer isso, tá? Ao seu alcance. Já pensou nisso? Você é a ferramenta. E as pessoas entregam isso. Ah, a culpa é do outro. Ah, foi você que deixou fora do lugar. Cadê aquele negócio que eu não acho? Onde é que você pôs? É assim que acontece na sua casa? Então, né? Se tudo tiver o seu devido lugar, isso não vai acontecer, então não vai gerar estresse nem para você e nem conflito na sua estrutura familiar ou no trabalho. Como eu disse aqui, na saúde integrada isso não acontece, porque a gente já tem esse hábito. Onde está o depósito, está tudo etiquetado. Então fica fácil, qualquer um que entra lá sabe onde estão as coisas. No escritório é a mesma coisa. E é desse jeito que a vida precisa ser. Aí eu estava falando para vocês do apartamento, né? Que eu deixei tudo bonitinho, né? Era um casal novinho que ia morar lá. Eles iam morar juntos a primeira vez. Deixei um bilhetinho, né, bonitinho, dizendo, olha, espero que vocês sejam felizes, que vocês realmente possam ser tão felizes nesse lugar quanto eu fui. E tudo perfeito, até os pratos arrumadinho, com o garfo no lugar, as taças, sabe aquela coisa quando a gente entra numa loja que está aquela demonstração, assim, tudo certinho, pano de prato, tudo, porque era decorado, né? Quando eu fui ver, no domingo, eu quase caí de costa. De tão sujo que estava o lugar. Eu fiquei pensando, Deus do céu, será que as pessoas estão morando em lugares assim? Ela tinha um bichinho, o bichinho arranhou o sofá inteirinho, tudo furado, chão, pelo para tudo quanto é lado, mas sujo. Entrei no banheiro, o banheiro tinha uma crosta assim, ó, de sujeira, e estava novinho. E eu não fiquei triste porque o apartamento estava sujo. Eu fiquei triste pela condição humana. 2 pessoas, né, formadas já, trabalhando, uma é jornalista e acho que o namorado dela é engenheiro, pessoas que têm um nível cultural bom. Gente, como é que consegue morar num lugar daquele? Como? Não tinha condição. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu estou falando sobre exaustão, né, e falando sobre organização, e eu me deparo com isso. Isso eu sei de uma família. E foi interessante porque eu fui dar um feedback para ela, e ela entendeu que aquilo estava ótimo, que ela era super feliz e que ela cuidou do apartamento e que me devolveu na mesma condição que eu entreguei para ela. Então, gente, cadê o bom senso? Cadê a percepção? Então, eu penso que as pessoas estão com todos os níveis de percepção delas. Estou olhando aqui a hora para ver se eu não estou falando demais. O nível de percepção delas muito, mas muito atrofiado. Começando pelo paladar. Você sente o gosto na boca quando você come? Você prestou atenção no que você está comendo? Como é que você ingere alimentos? Como é que teu corpo absorve isso? Como é que é a escuta, né, das coisas que você ouve, das coisas que você vê? Porque se nós vamos falar sobre exaustão, se nós vamos falar sobre ter férias, né, no nosso dia a dia, a primeira coisa que nós temos que fazer é isso, pensar na organização, pensar na leveza. Eu ouço às vezes algumas pessoas vindo no meu consultório e falam assim, poxa, mas diz que a vida é leve, eu não consigo ter leveza na minha vida. Claro que não, só do jeito de você falar comigo já dá para perceber que não tem leveza, né? E a leveza a gente consegue construindo ela dia a dia, com essa consciência. Quero leveza na minha vida, então eu vou todos os dias fazer de tudo para que eu tenha leveza na minha vida. Agora tem essas técnicas aí, né, de mágicas que, nossa, você faz esse curso, tudo na sua vida vai mudar, vai ficar tudo lindo e maravilhoso. Se você não tomar consciência, não vai adiantar nada. Chega de falar, tem pergunta, Fê? No momento não, mas colocaram uma que a pessoa colocou enquanto você estava falando sobre
Ah, Na mente colocaram eu não consigo. Nathalie e Cristina colocaram eu não consigo ser controlada e bem sim. organizada. Você viu? Ela está dizendo que algumas pessoas falam que não consegue ser organizada e controlada. Por que não consegue, né? Aí para vocês duas que fizeram esses questionamentos, né? Por que vocês não conseguem? Começa a questionar. Por que não consigo? Eu tenho que estar no controle. A gente fala meu corpo, minha casa. Bom, tem um ser dizendo minha casa, meu corpo. Se existe esses seres, né, fazendo essas perguntas, então tem alguém que habita aqui dentro de nós. Ele que tem que mandar, né, que é a nossa consciência. Então, prestar atenção nessa consciência e se propor a fazer isso. Né? Porque quando eu me proponho, eu fico presente. Como eu estou dizendo, desde lavar uma louça, eu tenho que estar presente. Se eu não estiver presente, as coisas vão acontecer de qualquer jeito e vai indo. Aí eu sou acometida de determinadas situações e falo, meu Deus, eu não esperava isso. Claro, sua vida está toda sem controle, você não tem percepção do que está acontecendo ao seu redor. Quando você tem percepção, fica um feeling mais aguçado dentro de você, você fala, não sei, mas tem alguma coisa que não está bem. Às vezes eu estou em casa e eu lembro aqui do Cowork Saúde Integrada e falo assim, tem alguma coisa, ou vem a imagem da pessoa que não está bem, ou de alguma coisa que não está bem. Então, antes daquilo sair dos trilhos, eu já tenho a ação para conseguir resolver. Eu não espero aquilo acontecer, né? Porque o que acontece com as pessoas é isso, quando elas não têm essa mestria, esse cuidar da vida dela, entender que ela é uma empresa, ela tem várias áreas, não é isso? Então, quais são as áreas que eu tenho? Eu tenho a área do relacionamento, né? Não só do relacionamento amoroso, mas relação com amigos, relação com a família. Eu tenho uma outra área que é do profissional, né? Nem sempre o profissional está associado ao dinheiro. Eu separo aqui, porque tem pessoas que trabalham e não está focada no dinheiro. Tem outros que trabalham para sobrevivência. Que, aliás, é uma das coisas que hoje desequilibra muito, porque a gente vive na escassez. Então, assim, como nós compramos essa ideia que vem das mídias dizendo, nossa, vai faltar tal coisa, olha, vai ter outra crise, olha, vai vir outra onda, né? Você se lembra no começo do Covid como era? Nossa, parece que o mundo ia acabar. Quando nós ouvíamos as notícias falando da Europa e via que as situações estavam acontecendo na Itália, eu falei, bom, o mundo vai acabar. E, na verdade, a mídia pega um pedacinho desse tamanho e aí ela fala o dia inteiro sobre aquilo. Só que o planeta é muito grande, tem um monte de coisas boas acontecendo ao mesmo tempo. Por que isso não é dito? Então é hora de você começar a prestar atenção nisso e ver o que você valoriza. Inclusive isso, porque se eu dou a minha energia para esse tipo de coisa, não falamos de co-criar. O que é co-criar? É estar num nível de entendimento maior. Porque quando estamos nesse nível de entendimento maior, o que a gente pensa realmente acontece. Até hoje eu estava na Dani aqui, fisioterapeuta, e a gente estava comentando sobre isso. Ela falou, nossa, do jeitinho que eu planejei as coisas aconteceram. Eu falei, quando a gente está em equilíbrio, é exatamente isso que acontece. Quando nós estamos em desequilíbrio, infelizmente, não, né? Você pode sonhar, você pode planejar, você pode, né? É assim que vai dar certo. Se você estiver desequilibrado, não vai acontecer nada. Porque precisa ter esses chakras equilibrados, precisa ter um corpo desintoxicado, precisa ter essa consciência dessa mestria. Aí sim, você vai pensar e vai acontecer. Inclusive aí nós temos então o quê? Que desenvolver o amor, a compaixão, a empatia, porque é isso que vai nos protegendo de não pensar em coisas que não são tão boas e vai realizar isso. Então, o que está acontecendo? Como você não tem consciência, que você tem energia, que você tem magnetismo, e você compra essas ideias, você está dando essa energia maravilhosa para que essas ideias se materializem. E aí, então, o que está acontecendo? O inconsciente coletivo começa a materializar as desgraceiras e a escassez que existe. Então, nós temos que falar, stop, parou, eu não vou dar minha energia sagrada que meu corpo aqui, minha essência gera. Para isso, eu vou gerar solução na minha vida. Então, ok, hoje eu vou me propor, estou organizando, vou anotar tudo aquilo que eu vou fazer. Eu faço isso todos os dias. Eu tenho o meu caderno lá, que fica do lado do meu escritório, com todas as pendências que eu tenho para fazer. Hoje, por exemplo, é um dia que ficou o dia todo aqui no consultório. Está lá a listinha. Amanhã eu vou sentar e vou resolver uma por uma. Não existe mágica, gente. Existe treino. Então, é isso. Fê, tem mais alguma coisa? Maria Pedrosa perguntou, por que às vezes começo a fazer uma coisa e sempre deixo para o outro dia? Faço uma e deixo outra. Então, dá tempo para ela fazer as duas coisas? Será que ela se propôs a fazer duas coisas e dava tempo de fazer só uma?
É isso, Maria, que acontece? Pode responder aí. Porque às vezes, né, eu faço a minha listinha lá, como eu estou dizendo, né? O fato de eu fazer a listinha não significa que eu vou conseguir fazer tudo num dia, porque no meio do caminho acontecem coisas. Por isso que eu não posso deixar muito exprimido as coisas, eu tenho que dar um tempo. Então eu tenho a hora da ação e eu tenho a hora da passividade. Lembra do Yin Yang? Então, ação e passividade faz esse movimento. Então, se eu não tenho magnetismo suficiente para bancar 10 coisas no dia, eu vou me propor a fazer 2 e vou dar conta. E se eu não der conta, eu vou deixar para outro dia. A pergunta é, será que eu estou sobrecarregando meu corpo? Será que eu já estou no limite e aí eu estabeleço 2 coisas e não dou conta? Pode ser isso, Maria, que acontece. Você se propõe a fazer 2 coisas e como as mulheres têm esse hábito, né, falta de foco, que aliás é um ponto que eu vou trazer aqui. Gente, como nós mulheres não temos foco. Eu estou fazendo um curso com a Leila Navarro para aprender até a expressar melhor com vocês e ela é fantástica, né? E aí tem várias mulheres. E me chama muita atenção, porque assim, a grande parte não tem foco. Quando vai fazer uma pergunta, ela conta a vida dela inteira para depois fazer a pergunta. Ou então ela conta tantas coisas que não tem a ver, e assim eu fico pensando, gente, mas é isso. Então, não sei se isso acontece com vocês, mas uma mensagem no WhatsApp, às vezes, vamos usar um exemplo aqui. Vou imaginar que um médico quer confirmar uma consulta, né? Aí a secretária dele lá fala assim, dona fulana, a senhora vem à consulta hoje? Aí ela vai dizer assim, não, porque aconteceu isso, e aí fala aquele monte, ainda manda áudio, né? Aí você tem que ficar ouvindo tudo para depois descobrir que ela não vem. E bastava ela só dizer assim, infelizmente hoje não vai dar, você tem um outro horário? Pronto, é só isso que a pessoa precisava saber. Então, outra coisa, de novo, falta racional, gente. Falta foco. Então, vamos usar do nosso racional para isso. Mas o que a pessoa precisa saber? Ela precisa saber isso. Agora, é diferente se eu estiver, de repente, sentado com uma pessoa, uma amiga ou um familiar, e aí eu vou desabafar. Então, eu vou falar um pouco mais, né? Eu não sei se acontece isso com vocês. Põe aí sim ou não. Mas comigo, pelo menos, acontece muitas vezes. Sabe o que eu faço? Eu ouço só o fim do áudio, porque eu já sei que a resposta está no fim. A pessoa falou, mas não disse o que eu precisava saber. Então, vamos de novo prestar atenção. E às vezes é isso. Então, voltando lá à resposta que a Maria estava perguntando, né? Às vezes ela colocou 2 coisas. Alguma coisa, Fernanda? Ela colocou 2 coisas, mas ela fez tantas coisas no meio do caminho que por isso que não deu tempo. E aí ela ficou exausta no momento e nem tem ideia do quanto foi, porque ela fez coisas demais e ela não focou naquilo. E precisa saber se aquilo era importante mesmo para ser feito. Então, se vou dar outro exemplo de como eu faço, né? Então, assim, eu sentei lá para trabalhar no meu escritório. Tem trocentos e-mails, trocentas mensagens no WhatsApp. Aí eu olho lá na minha listinha, bom, é isso aqui que eu vou resolver. Eu só vou olhar aquilo que eu tenho para resolver. Tem todos os WhatsApp, mas eu não abro nenhum enquanto eu não tiver disponível para resolver aquele outro lá. Porque eu já percebi que tem muitas pessoas que falam assim, eu abri seu e-mail e eu li, mas depois eu esqueci de responder. Então, para evitar que isso aconteça, e olha, gente, eu sou voada, como eu disse, eu sou vata, eu sou elemento ar. Se eu não tiver isso no meu foco, pode ter certeza que eu também vou esquecer muito. Não quer dizer que eu nunca esqueça, às vezes eu esqueço, mas eu tomo todo esse cuidado para evitar. Então, assim, agora é isso aqui que eu vou resolver. Tem uma questão no banco para resolver. É só isso que eu vou resolver. Aqui na saúde integrada era assim antes, né? Estava resolvendo uma coisa e alguém vinha, Marina, você pode resolver seu celular? Epa, peraí, agora não. Você tem que entender que vai ter hora para eu te dar atenção, né? Então, hoje já sabem disso. Tem hora para conversar, tem lugar para conversar, não é nos corredores, né? Porque os outros não precisam saber daquele assunto, porque é um assunto que diz respeito a vocês, inclusive é respeito para com os outros. Você fala alto na frente de todo mundo ouvindo o que você está falando, não é da conta do outro, né? Então, assim, olha quanto detalhe, gente, e todos esses detalhes que eu estou dizendo é para amenizar a exaustão, é para amenizar esse desgaste, esse cansaço que as pessoas estão tendo, porque eu vejo que está todo mundo realmente pirando, literalmente. A mente está toda... Lembra
da live passada, que eu mostrei aquela carta do tarô, que é a carta do carro, que tem a pessoa sentada em cima de uma carroça, a carroça, os 2 cavalos e a rédea e uma estrada. O que está simbolizando isso, né? Eu no comando, né? As minhas emoções, os meus pensamentos estão lá no cavalo. Se eu deixar, eles vão me levar para caminhos que eu não quero ir, né? Então, qual caminho eu quero ir? Ah, Marina, mas eu nem sei que caminho eu quero ir. Tudo bem, você não sabe qual é o caminho, então vá pelo bom senso, né? Pensa, bom, qual é o que me deixa mais confortável até você encontrar o seu caminho? Vai prestando atenção quais são as coisas que te deixam mais confortável e você vai assumindo, vai seguindo, mas sempre com as rédeas do seu pensamento e das suas emoções no seu controle, né? O que representa essa carroça? A vida. A estrada é o nosso caminhar, né? E eu acho linda essa carta porque ela diz exatamente isso. E é a carta de um guerreiro, ou seja, nós ainda somos muito pouco maduros para entender isso. E tem uma outra coisa também que é um agravante na questão da desorganização. As pessoas desejam muito, então elas querem, né? Um monte de coisa. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas quando aquilo se materializa na vida dela, ela não quer assumir compromisso. Ela não quer assumir o peso da vida. Então, os jovens hoje estão tendo muito essa característica, né? Eles querem um monte de coisa, mas quando vê que o negócio aperta, porque tem responsabilidade, e a família não preparou ele para essas responsabilidades, eles não suportam. E é por isso que, inclusive, o índice de suicídio, de depressão e ansiedade, nessa fase jovem está aumentando muito. Por isso, porque a família está tão enlouquecida em sobreviver, em ganhar dinheiro e correr atrás desse mundo doido, que esqueceu de preparar aquele ser para a vida, né? Então, de novo, parar, gente, silenciar, se organizar é a primeira coisa que nós precisamos fazer, para depois observar as outras demandas, ok? Tem aí perguntas? Temos no Instagram, a Malu Monteiro colocou: se cada pessoa é diferente, como conviver com uma pessoa menos organizada que você? Boa pergunta! Como é que a gente vive com uma pessoa menos organizada do que nós? Bom, primeiro, nós vamos fazer o quê? Sentar com essa pessoa e conversar com ela, né? É a primeira coisa. Dizer, olha, a partir desse princípio que eu estou dizendo para vocês, porque tem a coisa muito de pegar no pé do outro, porque, você é chata, você quer as coisas organizadas e eu não quero, né? Deixa isso aí para lá. Quando você consegue, então, entender o porquê da organização, porque não é chatice, é necessidade para que a vida fique funcional, você vai conseguindo mostrar para o outro. Por que o outro é desorganizado? Porque ainda está faltando consciência disso que a gente está falando. Porque como nós estamos em níveis diferentes de percepção, como eu citei o caso da moça, né? Lá do apartamento, né? Ela está tão certa de que ela está vivendo o melhor da vida dela, e não está, gente, desculpe, mas ela é literalmente uma porca, né? Como é que ela vive no mundo daquele? E uma moça linda, as fotos nas mídias sociais tá linda, maravilhosa, mas, gente, a hora que eu entrei na casa, fiquei pensando, gente, quantas casas mais não deve ser desse jeito, né? Não percebe, não nota, porque pelo discurso dela, ela não nota. Então, pode ser que, nesse caso aí, Luciana, é isso que está acontecendo, a pessoa não... Luciana, né? Malu, desculpa. Nesse caso, Malu, o que pode estar acontecendo é isso. Você não está sendo entendida, não está conseguindo ainda se fazer entendida para que o outro perceba a importância da organização. E aí depende, né? Se você se é um parceiro, se é alguém da família que você pode ter essa conversa, é muito bem-vindo, que vai aos pouquinhos trazendo essa consciência, essa importância. Porque se é pessoal jovem, normalmente tem isso, né? Os jovens, eles amontoam toda a roupa, mistura tudo lá e depois, mãe, onde é que tá a coisa? Mãe, não é assim, né? Mas isso, o que está acontecendo? Muitas vezes é porque os pais não foram desde o começo dando essa orientação. Então, existem algumas coisas que às vezes tem que pegar mais pesado mesmo para fazer valer. Porque é facilidade na vida. Hoje, eles podem brigar, mas amanhã eles vão entender, que nem no caso dessa moça que eu estou citando aqui, possivelmente a família não mostrou isso para ela, não teve um pai e uma mãe que mostrou que o lar bem cuidado tem a ver com a saúde, né? E sem contar com as bactérias, gente, olha aí o que o vírus fez conosco, né?
Então, é necessário sim, né? Se for filho, nós vamos então exigir um pouco mais. Se é um parceiro, nós vamos conversar um pouco mais até ele tomar essa consciência e realmente ter conversas mais diretiva e não reclamação, né? Que é aquele, você deixou a toalha molhada, aí outro dia, você deixou a toalha, mas nunca sentou para dizer, olha, você não está entendendo que se você deixar a toalha molhada, ou se você deixar um copo fora do lugar, alguém vai ter que pegar isso. E esse alguém sou eu. Então, eu já tenho as minhas tarefas. Você acha justo isso comigo? Você acha justo que eu faça as coisas por você só porque você... Aí, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, mas eu te amo tanto. Que ama? Como assim? Você deixa o copo lá para eu resolver e guardar, lavar, higienizar? Pode ter barata, pode ter formiga. Se não tem, vai atrair. Isso é amor, gente? Não é, né? Então, a gente começa a compreender essas relações simbióticas e doentes que às vezes tem dentro do seio familiar. Espero ter conseguido responder. E ela colocou mais uma. Como protejo minha energia sagrada? Nossa! Como você protege a sua energia sagrada? Quando você tiver consciência do que é uma energia sagrada, né? O que é uma energia sagrada? É quando eu consigo entender que este corpo físico, ele só é o meu carro, né? Como eu citei na carta 7. Então, esse aqui é o meu carro e existe um ser que habita dentro de mim. Então, quando eu entendo o que é isso, eu consigo perceber aquela energia sutil que habita dentro de mim, que é essa que realmente tem essa clareza, aí eu nem preciso proteger, porque ela por si só já é proteção. Então, eu inverso, quanto mais eu vou me conhecendo e mais eu vou me lapidando, mais proteção eu tenho. Então, Malu, espero ter respondido. Não é como a gente protege. A proteção, né, o antídoto que nós vamos ganhando é conforme nós vamos ganhando consciência, ok? Acho que agora não dá mais para eu responder pergunta, mas pode continuar fazendo o que eu respondo, tá? No particular depois, porque falta 20 para as 9 e eu quero fazer a vivência com vocês, ok? Então, ok aí, Maria Fernanda? Tudo certo? Tá. Eu vou pedir para que vocês achem um lugar bem confortável, num ambiente que fique bem assim confortável, que não tenha tanto barulho. Se a luz estiver acesa, peço que dê uma diminuída, que fique só uma luz, assim, uma penumbra. E vou pedir para que você feche os olhos e comece a focar na respiração. Respira e solta. Lembra que eu comento que é para colocar... Eu vou ver se eu consigo ligar o rádio aqui para vocês, para ter uma musiquinha. Coloque a mão aí na região perto das costelas. E respira e solta. Enquanto eu vou arrumando aqui, continue trabalhando a respiração, ela é muito importante. Inspira, quando inspirar, inspira o frescor, né, que tá nessa tarde gostosa com chuva, aliás, início da noite, né? E depois solta, soltando todo esse calor que existe, essas toxinas que tem no corpo. Vamos ver se o som ficou bom. Aquele dia ficou baixinho, né, Marcelo? Pode aumentar aqui. Eu vou ver aqui. Eu vou manter sempre o mesmo som, porque isso ajuda você, quando ouvir, lembrar que é o momento de relaxar. Só um pouquinho. Um pouquinho mais? Nossa! Tá bom. Tá ótimo. Tá? Então, ok. Então, volte a perceber sua respiração, sentindo o ar entrando e saindo. E hoje eu vou fazer um exercício de relaxamento só para o corpo físico, para você realmente se familiarizar com essa sua morada. Então, respira. Eu vou fechar os olhos junto com vocês e vou fazer o exercício junto com vocês, ok? Aqui eu tenho a lâmpada porque não tem como deixar sem. Então, respira e solta, relaxando. Coloque as mãos nessa região e vai sentindo. Lembra que eu comento que a respiração tem que ser no diafragma para massagear todos os órgãos que estão um pouco abaixo.
Preste atenção no corpo, desde o topo da cabeça até a sola do pé. E como nós estamos falando de cansaço, de desorganização, vamos relaxando mais e mais o corpo, para depois eu ativar todos os chakras. Sinta lá as pontas dos seus dedos do pé. Sinta seu pé, sinta suas pernas. Sinta seu quadril. Sinta toda a região do seu abdômen, seu peito, os braços, pescoço, a cabeça, a sua face. E relaxe. Inspire bem profundo e solta relaxando. Inspire puxando energia lá do pé da coluna, traz até o topo da cabeça e solta, levando essa energia de novo para o pé da coluna. Inspira, energia sobe, solta, energia desce. Movimentando todo esse canal de energia que tem na coluna. Ela sobe para um lado e desce para o outro. E vai relaxando mais e mais o corpo. Preste atenção na sua cabeça. Veja como é que ela está agora. Está pesada, está leve. Perceba seu couro cabeludo. Perceba a sua testa. Perceba seus olhos, seus ouvidos, nariz, boca, suas bochechas. Solta. Traz a imagem de uma face sorridente e solta todo o rosto. Todos os músculos da face. Solta os músculos do pescoço. Se você sentir que está muito tenso e só com a tela mental não consegue soltar, esfregue as suas mãos bastante assim uma na outra e coloque aqui, repousando na sua face. Se sentir que a mão está fria, aqueça de novo, esfregue bastante, bastante, bastante e depois coloque novamente, relaxando. Se for no pescoço, faça a mesma coisa, esfregue, esfregue, esfregue bastante, coloque na região do pescoço. Se dê o direito de dar carinho para si mesmo, para esse corpo que nos mantém aqui nesse planeta, nessa dimensão. Perceba seus ombros, solte ainda mais, perceba novamente seus braços e solta. Perceba a região do seu peito, inspira e solta. Mais uma vez, observe seu abdômen. Inspira e solta, relaxando. Perceba toda a extensão da sua perna direita. Inspira e solta. Perceba a outra perna. Inspira e solta, relaxando ainda mais. Vou pedir para que você eleve sua perna direita uns 2 centímetros do lugar onde está. Segure, mantenha seus olhos fechados e depois solta, relaxando. Faz isso agora com a outra perna. Inspire, segure, eleva a perna e solta, relaxando. Vamos fazer mais uma vez? A primeira, direita, uns 2 centímetros, eleve, deixa o corpo todo relaxado. Só essa perna está sendo exigida, para que você perceba a diferença de um corpo tenso e um corpo solto. Segure, 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 segure. Segure o máximo que você conseguir e solta, relaxando. Agora a outra perna, eleve 2 centímetros, o ar. Você já inspirou, segure, sem respirar e a perna elevada. Segure, 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 solta, relaxando. Agora, coloque a sua atenção no pé da coluna e você vai fazer o movimento de contrair toda a região
do assoalho pélvico. Contrai e solta, contrai e solta. Esse é para você ter mais energia, mais força, mais vitalidade. Contrai e solta, contrai e solta, contrai e solta. E relaxa ainda mais. Vai encontrando conforto no seu corpo. Veja se ainda tem alguma parte dolorida. Solta, relaxando. Solta ainda mais. Eu vou contar de 5 até 3. Quando eu disser 3, aliás, desculpe, de 5 até 1. Quando eu disser 1, você vai estar no estado de relaxamento muito mais profundo. 5. Observe agora a sua caixa craniana. Observe toda a massa branca, massa cinza do seu cérebro. Observe todas as glândulas que tem aí no seu cérebro. O corpo caloso, que é o que separa o lado direito do lado esquerdo. O bulbo, que está lá no pé lá da nuca, responsável pelos movimentos. Vamos lembrando dele, solta, relaxando. Lembrando da hipófise, da amígdala, lembrando da pineal. Em estado de relaxamento, todas as glândulas descansam, repousam. Só a pineal que atua. Vai observando cada filamento que tem na sua caixa craniana. Observa seu globo ocular, observe seu aparelho auditivo, observe o som que você está ouvindo agora, a cor que você está vendo diante dos seus olhos, mesmo fechado. Observe o cheiro que tem no ambiente, observe o gosto que você tem na boca, observe a textura da roupa que toca a sua pele, ativando mais e mais todos os canais de percepção. Solta e relaxa. 4. Vai descendo, observando os filamentos que saem lá do cérebro e vai descendo pela sua espinha dorsal. Cada vértebra sai um. Para ajudar, visualize a pineal aberta como uma flor de lótus. E esses filamentos, as raízes da flor de lótus. Então essa pineal está lá aberta, recebendo muita luz vindo do universo, iluminando todo o teu cérebro. Tudo que for escuro, tudo que for confuso, nesse momento vai sendo dissolvido por essa luz sutil. E vai descendo, iluminando essas raizinhas como se fossem fios de época de Natal. Vai chegando no seu coração, iluminando o teu coração. E nesse momento todas as angústias, todas as confusões, os conflitos vão abrandando, serenando. Inspira e solta, relaxando. Observa seu pulmão, quando você respira e agora absorvendo mais oxigênio. Exalando mais toxinas. O sangue vai passando do pulmão e as toxinas vão saindo pela sua respiração. E assim nós vamos aprendendo a linguagem do elemento ar. Inspira o oxigênio, junto com o oxigênio vem o prana, vitalidade, como se fossem pequenas bolinhas douradas do sol, que ajuda a iluminar ainda mais o meu pulmão, meu coração. E agora eu já percebo a minha cabeça toda mais clara. Você vai observar isso pelo seu terceiro olho. Quanto mais relaxa, mais claro vai ficando. Observa as cores que vão aparecendo. Sinta agora seu pulmão, seu coração, trabalhando em perfeita harmonia. Sinta todas as veias, artérias, aqueles pequenos vasinhos recebendo nutrientes. Muitas vezes a confusão do pensamento, porque nós enrijecemos tanto o nosso couro cabeludo,
e os pequenos filamentos que tem no nosso cérebro que a gente não consegue raciocinar porque está faltando nutriente, faltando oxigênio no nosso cérebro. Por isso é importante relaxar. Relaxe os músculos do pescoço. Relaxe os músculos das costas. 3. Observe esse movimento do seu diafragma. Vamos lembrando do baço, pâncreas, fígado. Todos serenando, e a cada vez que você vai lembrando de cada um deles, vai iluminando com essa luz dourada. A luz do sol. Estamos no sistema solar dourado. Vamos lembrando dos rins, responsável para fazer toda a purificação do líquido que percorre no nosso corpo, levando o sangue limpo para o coração pulsar e mandar com todos esses nutrientes através das artérias, vasos, veias. Estamos lembrando da bexiga que vai coletando todo esse líquido, a impureza junto com ele, todos os resíduos do líquido. Agora nós estamos falando do elemento água. Então vamos aproveitar e ajudar a iluminar os nossos rins, a bexiga, todo o líquido que tem no nosso corpo, liberando também e libertando as emoções. Tudo aquilo que eu não quero mais. Todo o julgamento que eu não quero mais, todos os conflitos, se eu vou para um lado, vou para o outro. Todas as minhas chatices, as minhas exigências sem fundamento. Eu apenas quero entrar no fluxo. Vamos lembrar agora como se estivéssemos realmente no fluxo das águas. A água, quando encontra uma pedra, ela só desvia. E com o passar do tempo, essa pedra pode deixar de existir. Então, façamos também essa escolha. E vamos seguindo em frente. Sinta agora todo o líquido do seu corpo, todo o sangue, aquele vermelho bonito, vibrante. Vamos lembrando do nosso aparelho digestivo, desde a língua, os dentes, o céu da boca, as bochechas, a garganta. Da garganta vai chegando no esôfago, do estômago, intestino, até o reto. Observa como está e vai iluminando. Neste momento, observa se todas as coisas que você ingere está compatível com o seu corpo. Sabe aqueles lugares que tem no nosso intestino, aquelas várias dobras que existem? Visualize a luz passando, limpando todas as bactérias, todas as toxinas do seu corpo. E aqui estamos falando do elemento terra, do sólido. Deixe que todas as toxinas do seu aparelho digestivo neste momento seja eliminada. E se comprometa a cuidar mais do seu corpo, com mais carinho, ingerindo os alimentos que ele precisa. Não se põe gasolina num motor a diesel. Cada um tem as suas particularidades. 2. Inspire e relaxe ainda mais. E agora, observa todos os ossos que compõem seu corpo. Visualize a luz passando pelos ossos, reorganizando todas as células. Será que os nutrientes que eu estou ingerindo sobra nutrientes necessários para sustentar os meus ossos? Será que os alimentos que eu ingiro chegam nessa camada dos ossos, dos nervos, dos músculos? Quando ingerimos um alimento,
ele vai passando por várias camadas e gerando vários tipos de tecidos até formar energia. Segundo a Ayurveda, um alimento que eu como hoje, ele vai me dar energia daqui 7 dias. Será que hoje eu estou cansada, desvitalizada, porque eu não prestei atenção nisso? Será que eu não ando ingerindo demais estimulantes? E aí eu não consigo organizar os meus pensamentos? Sinta teu corpo inteirinho iluminado. E agora, mantenha ele assim durante a noite toda, sustentando isso dia após dia, com este questionamento, com essa conexão com o seu corpo físico. E quando estiver bom, aos pouquinhos vai movimentando seu corpo, espreguiçando, soltando, mas não perdendo ele de vista, que ele é o nosso carro, que nos leva para todos os lugares. Gente, é isso que eu tenho hoje para contribuir com vocês. Eu espero que vocês realmente tenham uma noite muito gostosa de sono, que tenha ótimos sonhos. Inclusive, pode colocar aí nos comentários os sonhos que vocês possam vir a ter depois do exercício, que eu gosto de ouvir, tá bom? Então é isso, um grande beijo para você, que você tenha uma ótima semana e até sábado, aliás, até quarta-feira que vem. Quarta-feira eu vou fazer uma atividade bem diferente que essa, que vai ser como se fosse uma palestra e eu explicando um pouco mais sobre toda essa estrutura do desgaste físico, mental, emocional e o etérico, ok? Beijo!